Tecnologia e Gestão de Recursos Humanos, PROINTER, Projeto Interdisciplinar de Aprendizagem, Transporte Aéreo de Passageiros no Brasil, que é o tema do projeto, projeto sob orientação de Fabiana Casari. Os idealizadores, as pessoas que ajudaram a fazer esse projeto, é o Bruno Ramos de Oliveira, Eduardo Barbosa de Santana, eu, Jefferson Aparecido da Silva, Mário dos Santos, Maria Carina de Souza Pereira, Silvana Paula de Medeiros. Taubaté, unidade 1, 2014. O trabalho realizado nos cursos de Tecnologia e Gestão de Recursos Humanos e Tecnologia e Gestão de Logística, na disciplina PROINTER, Projeto Interdisciplinar de Aprendizagem, tendo como metodologia utilizada pesquisas e referências bibliográficas. Os agradecimentos, mais uma vez, em especial à professora Fabiana Casari, pela sua grandiosa contribuição acadêmica e o desenvolvimento deste trabalho pelo crescimento intelectual dos alunos dos cursos de Tecnologia e Logística, Gestão de Logística, perdão, e também de Recursos Humanos, ao nosso grupo que desempenhou as pesquisas para o desenvolvimento dos trabalhos. A introdução. Realizou-se dentro da disciplina PROINTER da Faculdade de Anhanguera, unidade 1, a pesquisa sobre o transporte aéreo de passageiros no Brasil. Essa pesquisa traz o perfil do setor abordando temas relevantes sobre o cenário atual e as perspectivas para o futuro da aviação do país. Em função da estabilidade econômica brasileira, a demanda pelo transporte aéreo triplicou nos últimos 15 anos, atingindo índices históricos de intensa ascensão do setor. A criação de uma gestão diversificada e específica para cada segmento da aviação se faz necessária, contribuindo para o surgimento de órgãos reguladores do setor, como a ANAC. Infraestrutura precária em alguns estados, principalmente no eixo norte e nordeste, a necessidade de ampliação das pistas de pouso nos principais aeroportos do país sinalizam para a necessidade de investimentos em políticas públicas efetivas para o setor. Aliar o crescimento do transporte aéreo a um tema vigente de extrema importância, como sustentabilidade, também irradia os esforços do setor para a diminuição dos impactos no meio ambiente. Trazer à luz tais fatores contribui para um melhor entendimento e análise sobre as condições do transporte aéreo de passageiros do país. Começamos então, após a introdução, tem aqui uma linha do tempo, um pouquinho da história da aviação civil brasileira, da aviação comercial. No ano de 1927, nasce a Condor Syndicate, que seria o sindicato Condor, limitado. A Syndicate Condor realizou seu primeiro voo com um hidroavião, inaugurando a primeira rota aérea chamada de Linha da Lagoa. E também neste ano nasceu a Varig, a tão famosa Varig. Tanto que algumas pessoas acreditam que a Varig foi a primeira empresa aérea a ter transportado passageiros, mas na realidade foi a Syndicate Condor. No ano de 1960, o Brasil tem a maior rede comercial do mundo em volume de tráfego. Contava com 16 empresas aéreas, entre elas nacionais e regionais. Em 1980, a Condor, já uma dos serviços aéreos Cruzeiros do Sul, se fundiu com a Varig, se tornando também uma empresa de grande porte no Brasil. Aqui, a partir de 2000, nós temos aqui um cenário muito complexo para a aviação brasileira. A estabilidade econômica também ajudou para que houvesse algumas junções. E também a queda. A Transbrasil, por exemplo, a partir dos anos 2000, vamos colocar assim, pediu falência, sendo então uma das maiores perdas da aviação brasileira até então. Foi a primeira. Logo depois veio a VASP, em 2005, pedindo falência perdão, aqui só tem um erro aqui depois, na verdade é a Varig, perdão. A Varig, então, tem decretado a sua falência, vou só consertar ali, pessoal? A Varig teve decretado a sua falência em 2005 e a Gol Linhas Aéreas assumiu os ativos da empresa, a parte boa dessa empresa, E também a VASP, logo depois, também perdeu, aí teve a sua falência.
Linhas Aéreas é comprada pela TAM Linhas Aéreas, e em 2010 a TAM anuncia a fusão com uma gigante chilena, a LAM Linhas Aéreas, se tornando uma das maiores linhas aéreas do mundo. Tá? E a Webjet ali, que eu coloquei, foi comprada também pela Gol. O mercado brasileiro cresceu sendo superior ao resto do mundo, mas os aeroportos não suportam trazendo trânsito para os passageiros. Ainda nos anos 2000, a Azul Linhas Aéreas começou sua operação, né? Com seu hub no Aeroporto Internacional de Campinas. Em 2012, a mesma anunciou a fusão com a Trip Linhas Aéreas. E ali está lá no finalzinho também, a Gol Linhas Aéreas comprou a Webjet. Né? Então esse é o cenário, basicamente, de uma linha de tempo que nós contamos que achamos interessante. Né? Observadores. Nós, primeiramente, a União. A União é responsável por todas as questões relacionadas à aviação civil, falando em leis. Ela que determina o que pode e o que não pode ser feito, basicamente. Né? E abaixo da União nós temos o Ministério da Defesa, que também é conhecido como MD, e responsável pelo espaço aéreo brasileiro. As suas atribuições são supervisionar órgãos ligados ao setor, assim como a regulação e fiscalização por infraestrutura e navegação aérea. A Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República, que fica responsável pela ligação entre a Presidência da República e os principais órgãos reguladores do setor. E os três pilares dela é política de aviação civil, infraestrutura aeroportuária e infraestrutura de navegação. Ok? Conselho Nacional de Aviação Civil, que foi criado em 2000, que tem o objetivo de assessorar a Presidência da República nas questões ligadas às leis da aviação civil brasileira, assim como a Secretaria de Aviação Civil. E a ANAC, que é a cerejinha do bolo, né? Ela que basicamente está ali dando a cara a tapa todas as vezes para resolver os problemas entre passageiros e empresas aéreas. Lembrando que ela não chega a ser uma mediadora, né? Ela não é uma mediadora de conflitos. Ela aplica apenas as leis, os deveres, os direitos e deveres do consumidor e também os direitos e deveres das empresas aéreas. Então, essa é a principal funcionalidade da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Falando um pouco sobre infraestrutura aeroportuária, né? O Brasil, hoje, atualmente, tem cerca de 2.498 aeroportos no Brasil, incluindo as áreas também de desembarque. Né? Uma classificação, o Brasil ele é o segundo em todo o mundo em questão de quantidade de aeroportos, né? Ficando atrás somente dos Estados Unidos. E sendo que 34 aeroportos desses 2.498 são internacionais, né? E 2.464 são aeroportos regionais. Dentro desse estudo, fizemos o estudo desses 20 aeroportos principais do país, certo? Que juntos representam 90% de toda a movimentação de transporte de passageiros e 96% é transporte de carga. Aqui estão os 20 maiores aeroportos do Brasil, né? Podemos ver que eles estão mais concentrados na região sudeste, né, e nordeste. Esses são os principais aeroportos do Brasil. Podemos ver aqui, ó, que o de Guarulhos, eu vou falar um pouco mais para frente, o aeroporto de Guarulhos. A capacidade do maior aeroporto brasileiro. Então, vamos falar um pouco sobre o aeroporto de Guarulhos, né? O governador André Franco Montoro. O aeroporto de Guarulhos, ele hoje, atualmente, ele tem 2 pistas, né? Sendo que ela tem 3.700 por 45 e a segunda sendo 3.000 por 45.
45 metros. Okay? Parte de aeronaves de 468 por 110 metros quadrados. Quantidade de posições de aeronaves são 66 posições. Quantidade de pousos e decolagens por dia são 66 pousos e decolagens por dia. Nessas duas pistas, esse número, ok? A capacidade anual de passageiros são 16 milhões e meio, 16 milhões e 500 mil passageiros anualmente, tanto como embarque e desembarque. Okay? Capacidade mensal de passageiros seria 24.480 movimentos, também como entrada e saída. Okay? Balcões de check-in são 260 check-ins, né? E temos algumas observações em questão ao aeroporto de Guarulhos. Existem limitações de oferta de slot para pousos e decolagens, não podemos receber voos adicionais em determinados horários, apesar da forte da pressão da demanda. A questão desses slots dentro do aeroporto de Guarulhos já estão esgotadas, ok? Não tem mais posição para essas empresas aéreas. Então, em maio passado agora, foi inaugurado o terceiro terminal de Guarulhos, onde ainda não temos reflexos ainda dessa melhoria feita recentemente em Guarulhos, ok? Nós também temos as maiores empresas aéreas brasileiras, como Latam, né? Latam e Gol e Azul. Essas são as três maiores empresas que temos hoje na atualidade no Brasil. Todas elas apresentam os serviços oferecidos delas, são as linhas aéreas, né? Todos apresentam também o check-in, né? Porém, a Latam tem um diferencial nesse check-in fácil, certo? São realizados pela internet mesmo, o cliente consegue fazer a compra direto pela internet ali, tem uma facilidade melhor, através desse, fazer o check-in dele pela própria internet, ok? O Web Call Center, né? O programa de fidelidade. Esse programa de fidelidade, podemos observar que todas essas empresas aéreas aqui, elas oferecem esse programa de fidelidade. Esse programa de fidelidade é aquele programa de milhas aeroportuárias. O que quer dizer essas milhas? A quantidade de um ponto, falando sobre linha aérea, de um ponto ao outro, essa distância se fala em milhas. Então, as empresas calculam essas milhas que o cliente fez, né? E deixa armazenado no cadastro para que ele possa estar utilizando essas milhas para uma nova viagem ou qualquer tipo de produto. Também oferecendo promoções também da empresa, ok? Isso aconteceu aí. Demanda para o transporte aéreo. O mercado doméstico. Segundo o Bará, de 2012, nos últimos 15 anos, a demanda para o transporte aéreo aumentou, levando a triplicar os números do ano de 1995 a 2009. Segundo o Anuário do Transporte Aéreo de 2012, como podemos observar nesse gráfico, o número de passageiros pagos transportados, no ano de 2003, teve 29,1 milhões de passageiros transportados. E no ano de 2012, 88,7 milhões de passageiros transportados. Uma crescente de 205% em relação aos outros anos. Peraí, Jéssica, deixa eu chamar um pouco essa página aqui, eu preciso ver. Preciso ver ela para mostrar para os alunos do novo turno excelente. Pode ser aqui. Porcentagem de passageiros transportados no ano de 2012 pelas maiores empresas aéreas do Brasil, onde a TAM ficou com 35,2%, a Gol com 34,6%, a Azul, a TRIP, a Bianca e a Vijet, somado os quatro, ficaram com 28,4%. A Gol se manteve com os números de passageiros transportados.
enquanto a TAM obteve um aumento de 6,31%, onde a Objetos teve uma redução, e destacando a Avianca com 52,7% em relação ao ano de 2011. Vale lembrar que a TRIP e a Objet não existe mais, porque houve a junção, a fusão, né, com a Azul e a TRIP, e a Objet e a Gol. Nesses slides podemos observar a participação dos 7 maiores empresas de passageiros pagos transportados no mercado doméstico, onde a TAM ficou com, dá licença, só um minutinho. Eu acho que é 35,3. Não. 35? 35,2%. A Gol com 34,8%. A Azul, fala para mim, Gerson. 11,4%. A Avianca com 6,4%. 5,3%? Não, 5,3% é o Objet e a Avianca. As duas tiveram 5,3%. Num total de 88.665.102 passageiros transportados nesse ano de 2012. Passageiros quilômetros transportados, RPK, que é a mesma coisa de número de passageiros, a multiplicação do passageiros transportados, quilômetros pagos transportados. Desculpa, gente. É a mesma coisa que a quantidade de passageiros transportados pagos vezes a quantidade de quilômetros voados. Isso que significa. E podemos observar esse gráfico, onde teve um aumento de 234% no ano de 2003 no ano de 2012, em relação aos outros anos. Mercado internacional. Podemos observar nesse gráfico uma evolução dos números de passageiros para transportados, que no ano de 2003 teve um aumento de 8,3 milhões de passageiros transportados, e no ano de 2012 com 18,5 milhões de passageiros transportados, um aumento também de 129% em relação aos outros anos. E vale ressaltar que o desempenho das empresas brasileiras e estrangeiras, as estrangeiras obtiveram um número maior de crescimento, com 174,6% a mais do que no ano de 2012. As empresas TAM, Gol, TAP e American Airlines são responsáveis por 47,4% dos passageiros transportados, principalmente vindo da Europa, América do Sul e América do Norte, em 2012. Como podemos observar aqui, da Europa, por favor, já que o valor? Europa, 5,81 milhões de passageiros transportados no ano de 2012 e no ano de 2011 com 5,56 milhões de passageiros transportados. Assim, sucessivamente na América do Sul, América do Norte, América Central, a Ásia e a África. Falar um pouco sobre a oferta de transporte aéreo. Segundo o anuário do transporte aéreo, houve uma desaceleração do crescimento na oferta de assentos quilômetros do período, que é o ASK. Em 2010 teve 19,32%, já que deu até ainda, em 2012 chegou a 2,75%. Os 20 maiores aeroportos, como o colega falou, dos 20, eu especifiquei 13 maiores, que são 7 no Sudeste, 4 no Sul e 2 no Norte. Dos maiores, os maiores mesmo são Guarulhos e Congonhas, que ficam no estado de São Paulo, especificamente próximo a São Paulo. O volume da quantidade de voos. 2003 a 2012, 2013 teve 513 milhões de voos, e 2012 teve 989, com um acréscimo de 85%. Aí a evolução do ASA, do mercado doméstico internacional. Em 2013 também teve um acréscimo bastante entre 2013 e 2012.
aqui. Então, o ano que mais cresceu nos últimos 3 anos foi 2010? Isso, 25%. 11, 12, Com relação a esse carro. Tá certo? Levando em conta todo esse cenário, vocês viram que o crescente foi enorme nos últimos anos, né? Então, falando sobre a administração aeroportuária, através das pesquisas sobre a Mackenzie, que fez uma pesquisa bem ampla sobre isso, e ao contrário do que muitas pessoas estão vendo hoje em dia, fizeram essa pesquisa não visando a Copa do Mundo, mas a demanda em muitos outros eventos que vai acontecer. Então, tem que ter uma reestruturação organizacional, um aumento da participação privada na construção de novos terminais de passageiros, conceder os aeroportos atuais que estão sob administração da Infraero para o setor privado, algo que já está acontecendo em alguns aeroportos. Campinas e Guarulhos é um exemplo disso. Abertura do capital da Infraero, transformando a sociedade economista mista, ou seja, abrindo um pouquinho para a iniciativa privada. Implementar o sistema de gestão de desempenho com metas e incentivo para seus administradores. Acontece muito pouco no nosso país. Criar um modelo tarifário, que é uma das questões que estão sendo sempre batidas e questionadas sobre isso, um principal de revisão da revisão climática. Aí o serviço de transporte aéreo. O autódromo da Nação Doméstica teve uma implantação de regras de liberação de tarifas livre e o acesso de rotas internacionais e empresas nacionais aponta-se a necessidade de uma continuidade de liberação de espaços não utilizados ou subutilizados para as companhias aéreas atuarem nos aeroportos através de uma revisão de normas e execuções de controles aéreos. Também não está acontecendo, em alguns aeroportos sim. Uma expansão de infraestrutura de pista e pátio, uma flexibilidade de acordos internacionais através de uma reputação internacional. A continuação de uma proibição de transporte aéreo por companhias aéreas internacionais. Com participação financeira das cidades e estados, beneficiados a exemplo do que ocorre em outros países. A região norte do nosso país tem uma grande demanda. Ao contrário de muitas pesquisas apontam que parece que não tem pessoas que querem usarem as linhas mais vantagens no LSTM. É que não tem essa participação nem do governo e nem dos municípios. A malha rodoviária brasileira. Aqui no gráfico, aponta que teve uma redução, era 180 em 1990, até 1999, desculpem. Fácil acesso, que são 60, e difícil acesso, 69. Esse difícil acesso está todos na região norte e nordeste do nosso país. Em muitos lugares também, muitas pessoas não têm outro transporte a não ser o aéreo. Os 69 municípios de acesso onde há aeroportos de atendimentos para aviação regular, é uma grande demanda por viagens aéreas. Esse cenário é decorrente do fato de que as tarifas subsidiadas geraram maior demanda pelos serviços. Centralização, que eu acabei de falar agora. No Brasil ainda há uma grande centralização na região da aviação pela União, havendo a necessidade de uma parceria com os estados e municípios. Custos de financiamento, ainda com base na pesquisa do Mackenzie, com essa pesquisa que eu falei no início, ainda haverá necessidade de um investimento de 110 a 225 milhões em investimentos, assim como a estimativa para o cenário de 69 aeroportos de difícil acesso, esse na região norte, assim como outros cenários chegando a 2 filtros possíveis, filtrando mais essas situações. Aqui por região, no nível de acessibilidade. A pesquisa ainda aponta uma adoção de um modelo de gestão consolidado, de rotas subdirecionadas em operação privada, restrição orçamentária e total transparência nos custos, se assim os órgãos competentes têm interesses pela implementação da mesma. Os principais desafios da aviação civil no Brasil, falar um pouquinho sobre os temas atuais, que são os grandes eventos, Copa do Mundo, as Olimpíadas de 2016, e mais a seguir um tema sobre sustentabilidade. Muito se discute sobre a capacidade do setor aéreo no Brasil fazer frente à grande demanda e expectativa criada para receber os grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.
conforme esse estudo mostra, algumas perguntas vêm à tona. O país vai travar? Haverá um caos aéreo no país devido a esses grandes eventos? A gente destacou alguns pontos que a gente vai ver no decorrer dos slides. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. A expectativa é de que problemas pontuais ocorram, porém nada que coloque em risco a capacidade e a competência do setor para a demanda potencializada de fluxo de passageiros esperados para a Copa. Então, assim, com o aumento que vai ter de passageiros, os visitantes que virão assistir aos Jogos da Copa, experiências nesses eventos, como a Rio+20, a visita do Papa e a Copa das Confederações, servem de subsídio para a gente afirmar que não haverá causa aérea. A gente se afirma nessa tese, porque são eventos grandiosos, né? A visita do Papa, a Copa das Confederações. Então, vem muitos chefes de Estado, pessoas de outros países, para poder participar desses eventos. Próximo, por favor, Jefferson. Um dos pontos a se pensar, que será um desafio na Copa do Mundo, para a aviação civil, são os horários dos jogos na Copa e a segunda fase no torneio. Para a ABA, a associação que reúne as empresas aéreas brasileiras, desafios já conhecidos de grande demanda concentrada, como ocorre em épocas do Carnaval, como exemplo, torna mais previsíveis os pontos onde o setor deve concentrar seus esforços, onde turistas do Brasil e do mundo todo se deslocam para as cidades conhecidas por suas festividades carnavalescas. Então, há um temor muito grande de que tenha um fluxo exacerbado de pessoas para assistir aos Jogos da Copa e possa vir a gerar um gargalo, né? Mas tem uma experiência nessas épocas do ano, e o setor já consegue identificar quais são os eventuais problemas que isso pode causar. Porém, nos Jogos da Copa, problemas que são toleráveis, como o atraso, que a gente tolera no Carnaval por ser uma época festiva, a pessoa dispõe de mais tempo, são vistos como um transtorno do viajante da Copa, porque os jogos estão todos marcados com horário e seu destino, então não pode haver atraso. No mínimo, o viajante tem que chegar com 3 horas de antecedência no seu destino para poder se deslocar até o local dos jogos. Infraestrutura aeroportuária, conhecido como calcanhar de Aquiles, né? Como foi dito pelos nossos colegas, há necessidade de investimentos em infraestrutura. Porém, tudo que tem sido feito hoje, como a Magna explanou no slide anterior, não é por causa da Copa do Mundo. Toda essa demanda triplicou o número de voos de 2003 para cá, para 2012. Então, todos os investimentos que estão sendo feitos são em função dessa demanda, e não em função dos grandes eventos. A experiência em outros eventos, como a Eurocopa de 2012, sediada na Polônia e Ucrânia, se eu não me engano, apontam para alguns problemas que podem acontecer. Exemplo, na Ucrânia aconteceu dos aeroportos não comportar as pistas de pouso, não comportar, então eles tiveram que fazer um remanejamento, fazendo com que as pistas fiquem menores para taxiar as aeronaves. Então, mas esse eu acredito, através dos estudos que nós contemplamos, que não será o cenário do Brasil. Próximo, Jefferson. Eventos climáticos. Um dos desafios também, mas é o imponderável, Isso a gente não pode pontuar porque são eventos de natureza que podem acontecer, como neblina, tempestade. Isso pode comprometer o funcionamento dos sistemas, a capacidade de visibilidade das aeronaves, dos decolagens, dos pousos, enfim, são esses os problemas que podem acontecer. O imponderável, são eventos climáticos. Outro evento, um temor que há também da população e de alguns especialistas, de ter esse número de passageiros que virão assistir aos Jogos da Copa se misturar com os passageiros convencionais, com aqueles que fazem as suas transações a trabalho, aqueles que vêm a passeio. Então há um temor muito grande de que esse número infle cada vez mais com a demanda dos Jogos da Copa. Porém, esse fenômeno aqui, substituição de passageiros, já foi visto em outros eventos. Então, o passageiro convencional, ele sabe que neste mês, neste evento, vai haver uma concentração muito grande de pessoas. Então, ele planeja as suas viagens e os seus negócios para uma outra época mais oportuna. Sustentabilidade. Esse é um tema
bastante relevante, e todos conscientes do seu papel, né, como conservadores do planeta que vivemos, e também o setor aéreo tem alguns objetivos e algumas metas a cumprir para que reduzam esses impactos causados pelo homem no meio ambiente. Cientes do seu papel e comprometidos com o tema para reduzir os impactos causados pelo setor da aviação no meio ambiente, as empresas estabelecerão metas para a redução de dióxido de carbono, conhecido como CO2, para 50% até 2050. Então, a aviação ela é responsável por 2% das emissões de dióxido de carbono causadas pelo homem. E esse número, projetando o aumento da demanda, ele pode crescer para 3% até 2030. Né? Então, ele passará de 2% até 3% até 2030. E algumas iniciativas já estão sendo tomadas pelas empresas aéreas e nas áreas voltadas para o desenvolvimento de tecnologia. Biocombustíveis drop-in são os combustíveis que podem ser misturados com combustível para aviação convencional, né? Até a proporção definida para uma especificação de combustível que podem usar a mesma infraestrutura de abastecimento e que não requer adaptação de avião ou turbinas. Então, o grande desafio aqui é aliar a tecnologia de abastecimento das aeronaves com essa nova tecnologia de biocombustível, né? Sem que comprometa a autonomia dos voos e também que haja também um atrativo financeiro lucrativo para as empresas. Matérias-primas promissoras e tecnologia das aeronaves. As matérias-primas que contêm um alto potencial para a produção de biocombustível e aviação são de plantas, que concentram açúcares, amido e óleo, além de resíduos como lignocelulose, resíduo sólido urbano e gases de exaustão industrial. Então, são os termos técnicos e o que eu queria deixar mais enfatizado é o papel do país nesse tipo de tecnologia. O Brasil se destaca mundialmente na produção de muitos desses vegetais, como por exemplo, o país é o principal produtor de cana-de-açúcar, é o maior produtor de soja, o segundo maior produtor de soja, e a cultura de eucalipto representa o mais baixo custo de produção. Então, dentre todas essas culturas que eu citei, o país tem um enorme potencial para desenvolver e nos leva a crer que nós temos também um grande potencial para desenvolver tecnologias voltadas a biocombustíveis. Posição do Brasil no desenvolvimento de biocombustíveis. A experiência do Brasil com biocombustíveis automotivos iniciou-se em 1931 com a mistura do etanol na gasolina comercializada nos postos. O Brasil adquiriu competências técnicas em agricultura e indústria, e além da grande aceitação popular para a produção de biocombustíveis, o que faz do país um campo fértil e propício para iniciar uma nova indústria mundial desse segmento no setor de aviação. Então, o país ele usa hoje somente 7% da sua área agrária agrícola para investir em plantações, enquanto países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, conhecido pelas suas indústrias, utilizam até 15% do seu espaço. Então, através desses dados, a gente já traça um cenário bem favorável ao país e melhor aproveitado nas nossas terras, né? Conhecidamente como terras férteis. Então, esse é o grande desafio do país em relação aos biocombustíveis. Então, nós somos referência, né, no mundo todo no desenvolvimento dessas tecnologias, porque nós já utilizamos no nosso dia a dia a mistura do etanol, né, que vem da cana-de-açúcar, com o combustível de origem fóssil, do petróleo. Conclusões finais. Conclui-se que mesmo a aviação brasileira sendo referência mundial, ainda há muito que se fazer, começando pela infraestrutura, passando pelas parcerias público-privada, adesão de novas tecnologias, estímulo à criação de rotas esquecidas como o Norte e o Nordeste, capacitação dos profissionais da área e principalmente a preocupação socioambiental. No tocante a leis, podemos citar a necessidade da desregulamentação para destravar a burocracia, estruturar o CBA, Código Brasileiro de Aviação, sendo de extrema importância para que a aviação brasileira alcance patamares elevados. O Brasil teve avanços significativos quando criou órgãos reguladores para o setor, como por exemplo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil,
mas peca quando cria órgãos que sobrepõem as atribuições um do outro. No caso do SAC, Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Passando por esses, o transporte aéreo no Brasil continuará sendo referência em qualidade no mundo. Muita coisa.